Boa tarde, meus irmãos, que a benevolência do Pai e o amor do Mestre esteja conosco nessa tarde. A parábola do joio e do trigo. Se aproximaram-se do Mestre seus apóstolos e lhe perguntaram: Mestre, conta a nós a parábola do joio e do trigo, pois nós não conseguimos compreender. Então disse-lhe o Mestre: aquele que semeou a semente, a palavra, o dízimo, que compartilhou, que repartiu, é o Filho do Homem, a qual o Pai colocou a semente, a palavra, o dízimo, em seus lábios. E ele repartiu aos apóstolos a palavra. E os apóstolos receberam a mensagem, os ensinamentos, a palavra, o dízimo, e compartilhou, repartiu a nós, discípulos, a qual recebemos a mensagem dos apóstolos. As boas novas é o Filho do Homem. O Espírito do meu Pai está sobre mim. Ele me ungiu com toda a virtude, com todo o conhecimento, sabedoria, justiça e caráter, para anunciar as boas novas. Ele me enviou para restaurar os quebrantados de coração, aqueles que têm a mente aberta para receber a mensagem, para colocar em liberdade os cativos e abrir a prisão àqueles que estão presos pelo sistema, para anunciar a dispensação das boas novas e o dia do juízo do nosso Pai e Criador, e consolar o Consolador, o Espírito da verdade, a palavra, aqueles que estão tristes. O campo é o mundo. 1 de João, capítulo 5, e versículo 19. Sabemos que somos do Pai, e que todo o mundo está sobre o poder, ensinamentos do maligno. O joio e o trigo, eles crescem juntos. A boa semente são os filhos do reino, os mensageiros, os carteiros, são aqueles que receberam e creram na verdade. O joio são os filhos do maligno, que se alimentam do maná, do sistema religioso, da lei de Moisés, os ensinamentos dos líderes religiosos, os incrédulos, aqueles que só creem em algo físico, material,
que se alimentam do sistema das coisas carnais, dos ensinamentos de homens. E aqueles que se alimentam dos pratos dos caídos, da imoralidade e da depravação. Aquele que semeia é o inimigo, o diabo, que semeia seus ensinamentos, seus manjares. Há dois tipos de pratos: aqueles que se alimentam do sistema religioso e aqueles que se alimentam dos manjares dos caídos, a depravação, a imoralidade. A colheita são os frutos bons e ruins, as obras de cada um. E o fim do mundo é os mensageiros, os encarregados de colher os frutos. E eles já estão presentes. Assim como o joio, o fruto ruim, a lei é colhida e queimada no fogo, pois não suporta a palavra da verdade, que queima a palha, pois não crê. Lembra que João Batista disse: eu lhe batizo com água, eu ensino a vocês compartilhar, repartir o pão a seu próximo. Mas aquele que vem após mim batizará com espírito e fogo, que queima a palha, pois não suporta a verdade. Assim também acontecerá nesta era. O Filho do Homem, o Espírito da verdade, enviará seus mensageiros, seus carteiros, e eles separarão do seu reino os frutos, tudo que faz cair no pecado, semente do maligno. Todos os que praticam o mal enganam as pessoas. Eles os lançarão na fornalha ardente. Haverá choro e ranger dos dentes, onde será queimada a palha. Então os justos brilharão como a aurora no reino de seu pai e de seu irmão mais velho. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às pessoas. Apocalipse, capítulo 21, e versículo 9. Mas quanto aos tímidos, aqueles que ficam encolhidos, que sabem
que nós estamos pronunciando a verdade, mas tem medo de falar as boas novas aos incrédulos que só creem em algo físico, carnal, material, aos abomináveis, aqueles que tiram a honra do seu santuário, que é o santuário do Pai vivo, e vai dar honra a santuário de pedra feita por mãos humanas, aos homicidas, aqueles que não perdoam seu irmão, aos adúlteros, aqueles que adulteram as Escrituras para enganar seu próximo, os cães gulosos, os líderes religiosos que adulteram as Escrituras para juntar tesouros na terra, aos feiticeiros, necromancia, a qual o sistema pratica nas sinagogas, aos idólatras, que idolatram esses homens que estão em cima dos púlpitos e altares, enganando as pessoas, e a todos os mentirosos, mentem, enganam seus irmãos, a sua parte será no fogo ardente. Esta é a segunda morte. Bom, meus irmãos, que essa mensagem fique nessa tarde, que os irmãos possam meditar e anunciar a dispensação da graça. Que a benevolência do nosso Pai e o amor do Mestre esteja conosco.